Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de ciências. Na aula passada, nós falamos novamente, sobre sentidos e órgãos dos sentidos, para que isso fique bem claro para vocês, para que isso fique bem separado, que o olho não é o sentido, o olho é o órgão que propicia aquele sentido, que é o sentido da visão, Da mesma forma que as minhas orelhas não são sentidos, minhas orelhas são órgãos, Partes do meu corpo que propiciam o sentido da audição. A minha língua, parte do meu corpo, órgão do meu corpo que propicia o paladar, que vai fazer com que eu perceba o sabor dos alimentos, não é isso? O meu nariz é o órgão do meu corpo responsável pelo sentido do olfato, certo? Então, isso tem que ficar muito claro. Da mesma forma que a pele, que reveste todo o meu corpo, é o órgão responsável pelo tato, para que eu consiga fazer captar as sensações do ambiente. O frio, o calor, a questão do toque, se é macio, se é áspero, se é liso. Tudo isso é o tato que me permite, tá bom? Então, hoje nós vamos continuar, porque nós conversamos que algumas das coisas que nós fazemos não despertam um único sentido, não é só um sentido que está trabalhando, Algumas vezes tem pelo menos 2 sentidos trabalhando. E é isso que nós vamos ver na atividade de hoje. Hoje nós vamos fazer uma atividade para a gente fixar definitivamente esse conteúdo, esse conceito com vocês, e depois nós vamos fazer uma avaliaçãozinha de como foi o nosso percurso até aqui. Tá bom? Então, não sai daí, pega o seu estojo, pega o seu lápis e vamos fazer os nossos registros de hoje. E o nosso registro de hoje começa lá na ficha de atividades, tá? Lá na ficha de atividades a gente vai para a página, olha lá na página, vou mostrar aqui para vocês, olha ali, na página 93, tá bom? É lá que nós vamos trabalhar hoje. E nós vamos trabalhar exatamente com isso que eu estava falando para vocês. Quais são as partes do corpo que estão sendo utilizadas para fazer determinadas atividades. Então vamos ver aqui, ao lado de cada imagem, desenhe as partes do corpo que as crianças estão usando para realizar as atividades. Então vamos ver. Para fotografar, então se eu olhar aqui para a menina, para fotografar, ela está usando o quê? Ela está usando as mãos para segurar a câmera, não é isso? E também está usando o quê? Os olhos para visualizar a imagem, para ela ver o que ela quer fotografar. Já imaginou eu sair com uma câmera fotografando sem olhar para onde eu estou fotografando? Não tem sentido, Então, mas se eu for falar do sentido, qual é o sentido que ela está utilizando? Ela está usando o sentido da visão. Mas quais partes do corpo ela está utilizando para cumprir esta ação? 2, Os olhos e as mãos. Eu vou escrever aqui, Olhos. Aliás, eu vou desenhar, porque aí para vocês está pedindo para desenhar, certo, gente? Eu vou desenhar os olhos. Então, eu vou escrever aqui, olhos. E também ela está utilizando o que, gente? As mãos. Muito bem. Então, as mãos. Então, ela utiliza os olhos e as mãos. Vou desenhar 2 mãos aqui, As 2 mãos. Muito bem. Aí, seguindo para a letra B. Para ouvir música, o que ela está utilizando para ouvir a música? Apenas as orelhas. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui uma orelha. Mais ou menos assim, Então, ela está usando as orelhas. Ela está usando as orelhas para ouvir o som dela lá. E aqui, para jogar videogame, o que o menino está utilizando? Para jogar videogame, ele também está utilizando, igual a menina na câmera fotográfica, Está utilizando os olhos
os olhos e as mãos, né? Deixa eu desenhar uma mão um pouquinho melhor. Né? E as mãos. Os olhos e as mãos. Se nós formos para a próxima página, olha lá. Para comer pipoca. Então, o que a nossa colega está usando para comer a pipoca? Ela está utilizando as mãos. E onde que ela vai pôr essa pipoca? Na boca. Muito bem. Então, nós vamos desenhar aqui de novo uma mão. As mãos. E a boca. Minha boca ficou muito feia, mas depois a professora arruma. E olha lá, e para assistir um teatro, o que... Ah, esse eu quero ver quem que vai acertar. Para assistir o teatro, o que eu preciso? Preciso dos meus olhos, mas só dos olhos? Não, preciso também das orelhas, né? Porque o teatro não é um teatro mudo, esse teatro tem som, os personagens falam, tem trilha sonora, tem o barulho das situações, né? Então, olha lá. Então, o que eu uso para assistir um teatro? Os olhos. Os olhos. E o que mais, gente? A orelha. Muito bem. Orelhas. Os olhos e as orelhas. Porque eu uso os dois olhos, as duas orelhas, né? E por fim, olha lá, para perceber e recolher o cocô que o cachorro fez. O que eu vou pensar? Primeiro tem que perceber que o cachorro fez cocô, né? Depois eu tenho que juntar esse cocô, porque não pode deixar o cocô do animal na calçada, né? Não pode. O que eu vou perceber? Como que eu vou perceber? Eu vou usar o nariz, né? Porque afinal de contas eu vou sentir o cheiro, não é isso? Nariz. Vou utilizar os olhos, porque afinal de contas eu vou sentir o cheiro e depois eu vou olhar para ver de onde está vindo aquele cheiro, não é verdade? E depois eu vou usar o quê? As minhas mãos para juntar esse cocô que não vai poder ficar lá no chão, porque alguém vai passar, vai pisar, sem contar que, né, ele é uma coisa que não é para ficar ali, né, sujando o ambiente. Certo? Deu certo essa atividade aqui? Então agora nós vamos fazer a nossa avaliaçãozinha desse capítulo, né, dessas atividades que nós fizemos até aqui, desse conteúdo que a gente estudou, que está lá na página 150 do livro. Na verdade, eu tenho certeza que vocês, muito inteligentes como são, e participando de todas essas aulas, aprenderam tudo muito bem, mas a gente precisa conferir se vocês aprenderam. Então eu quero vocês aqui comigo e vocês vão marcando o X, né? Lembrando que o azul é o sei, o amarelo é ainda tenho dúvida e o vermelho é não sei nada sobre isso. Mas eu duvido que vocês não saibam nada sobre o que a gente falou, né? Pode ser que vocês tenham ficado com uma dúvida ou outra, mas não saber, não, né? Se você prestou atenção, se você fez todas as atividades, se você conversou comigo mesmo aí do outro lado, tenho certeza que você aprendeu muita coisa. Então vamos lá. As pessoas são diferentes, cada uma tem cor de pele, um tipo de cabelo, uma altura, entre outras características. Aprendemos isso? Tá claro para nós que uma pessoa não é igual a outra? Tá, né? Claríssimo que uma pessoa não é igual a outra. Então, ok. Os sentimentos e a maneira de pensar das pessoas também são diferentes. Há pessoas alegres, tímidas, brabas e assim por diante. Sim ou não? Sim. Aprenderam isso? Aprenderam, né? Então marca X no azul lá. As pessoas podem ter algum tipo de deficiência, como visual, auditiva ou motora. Aprendemos isso? Sim, né? Que essa dificuldade, essa necessidade especial pode ter nascido com ela ou ela pode ter adquirido, né? Depois, por um acidente ou por algum problema de saúde que ela teve, não é verdade? Muito bem, então aprendemos isso.
As pessoas com deficiência podem fazer muitas coisas, devemos colaborar e ser gentis com elas. Isso é verdadeiro? É muito verdadeiro. E quando você ficar em dúvida sobre isso, pensa lá nos atletas paralímpicos. Né? Vejam, eles participam das mais diversas modalidades esportivas, mesmo tendo deficiências, mesmo tendo dificuldades, né? Seja uma deficiência motora, seja uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, uma deficiência intelectual. Eles estão lá, né? Então, não tenha dúvida, né? As pessoas com deficiências podem fazer muitas coisas e nós precisamos ser gentis com elas, porque às vezes não é que ela não consiga fazer, mas ela precisa de um tempo maior para fazer, precisa de um espaço adequado para fazer, precisa de algo adaptado para ela fazer, não é verdade? Então, olha lá. Próximo. O corpo humano é formado por várias partes. Aprendemos isso, né? Aprendemos inclusive que partes são essas, né? A cabeça, o tronco e os membros. Membros superiores, membros inferiores. As principais partes do corpo humano são cabeça, tronco e membros. Acabei de falar, não acabei? Aprendemos isso? Aprendemos porque nós falamos muitas vezes, não foi? Aqui, os membros inferiores são as pernas e os pés e os superiores são os braços e as mãos. Vocês aprenderam isso? Tá claro para vocês? Muito bem. E aqui, na cabeça estão cabelo, olhos, nariz, boca e orelhas. Tá claro para vocês isso? Com certeza, né? Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Os olhos possibilitam o sentido da visão. As orelhas possibilitam o sentido da audição. O nariz possibilita o sentido do olfato. A boca, por meio da língua, possibilita o sentido do paladar. Tá claro isso para vocês? Ficou bem claro qual é a diferença entre órgãos dos sentidos e os sentidos? Então, marca um X lá no azul. O tato é percebido por toda a pele do corpo. Lembra que eu falei para vocês? Será que eu sinto que a panela está quente só quando eu toco com a minha mão? E se alguém colocar essa panela quente aqui no meu ombro, nas minhas costas, na minha perna, será que eu não vou sentir que está quente também? Vou, né? Por quê? Porque a pele reveste todo o meu corpo e a pele é que é responsável por esse sentido, né? Por captar essas questões do quente, do frio, né? E percebemos tudo o que há no mundo com os 5 sentidos. Quer dizer, eu percebo todas as coisas, as cores, os sons, os ruídos, a temperatura, as texturas, os gostos. E para isso, para que eu possa sentir todas essas coisas que estão na minha volta, estão no meu entorno, eu uso o quê? Os 5 sentidos. Tá claro para vocês, pessoal? Espero que tudo isso tenha ficado bem gravadinho aí na sua mente, né? E que mais do que gravado na sua mente, ele faça sentido. Que toda vez que você for fazer, que você for ter uma ação, que você for fazer alguma atividade, você perceba a importância que é cuidar desse nosso corpo, né? Para que a gente possa fazer cada vez mais e mais atividades. Tá certo? Um grande beijo, encontro vocês numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau!